tô aqui, ó, admirando essas coisas lindas que a Galeria das Flores Bel, obrigada. Olha que arranjo de orquídeas pro nosso programa Vera e Você do dia de hoje. Dá até gosto chegar aqui na nossa sala de visitas, né? Tudo isso pelo carinho das meninas lá da Galeria das Flores. E o programa de hoje tem coisa séria, não tem jeito da gente não enxergar o que está acontecendo à nossa volta. Então vamos lembrar um pouquinho da nossa história para a gente tentar ver se tem alguma saída para tudo que nós estamos passando? Vamos falar um pouco de política do passado e do futuro. Além do mais, no Vera e Você de hoje tem também saúde. E saúde do nosso sorriso. Tudo isso aqui agora. O Vera e Você está no ar. Delícia estar com vocês aqui para mais um programa Vera e Você, que a gente sempre prepara com muito carinho e buscando sempre aqueles assuntos que vão servir para você refletir, para você aprender, para você buscar alternativas. É assim que a gente prepara o programa especialmente para você que está nos assistindo. Mas antes da gente começar aí as coisas sérias, vamos falar um pouquinho sobre a reflexão de hoje. Eu achei oportuno, sabe? Porque dentro de tanta confusão que a gente está passando, pensar um pouquinho faz bem. E eu busquei essa reflexão do nosso querido, famoso, inesquecível Charlie Chaplin. E ele deu as suas 3 declarações sentimentais. A primeira é que nada é para sempre neste mundo, nem mesmo os nossos problemas. Segunda, eu gosto de andar na chuva, porque assim ninguém pode enxergar as minhas lágrimas. E a terceira, o dia mais desperdiçado da vida é o dia em que não sorrimos. Gargalhar, isso faz bem para a nossa saúde. E ele diz também quais são os 6 melhores médicos do mundo. Você sabe? Você já parou para pensar? Simples, simples. Olha só. Luz do sol, descanso, exercício, dieta, autoestima e agora a parte mais gostosa de tudo isso, amigos. São tesouros e médicos que podem curar de cabo a rabo, não importa o quê. Isso aí tudo para a gente refletir um pouquinho e pensar naquela hora que a gente está se descabelando, naquela hora que a gente está, né, um pouco na fossa, meio desiludido, precisando de um estímulo. Charlie Chaplin deixou algumas reflexões bem legais aqui para nós. Vocês não acharam? Bom, eu disse que a gente tinha que falar um pouco sobre o que está acontecendo à nossa volta também. Apesar de que quando hoje a gente liga a televisão é só notícia ruim, é só tragédia, eu fui buscar 2 convidados para o nosso primeiro bloco do programa para a gente falar sobre tudo isso, mas de um jeito diferente. Eu estou aqui no estúdio já com os meus 2 convidados de hoje, que é o professor Gilberto Abreu, escritor, pessoa queridíssima e conhecidíssima em Ribeirão Preto, professor Dácio Campo, biomédico, e eles 2 têm muitas coisas em comum. Ex-vereadores, apaixonados por Ribeirão. Se eu errar, vocês me avisam, tá? Obrigado, Dácio Campos, por vir aqui hoje bater esse papo com a gente. Prazer estar com você de novo, com os seus telespectadores e ainda mais muito bem acompanhado, meu parceiro de jornada, o professor Gilberto Abreu, e à disposição aqui para a gente falar de hoje e do amanhã de Ribeirão e do Brasil. Gilberto Abreu, mais uma vez eu abro aqui a minha sala de visitas com muita alegria de te receber. Eu sou tua fã de carteirinha. Eu já contei isso para vocês que nos assistem sempre algumas vezes, né? Então eu posso dizer que hoje eu estou lisonjeada no programa. Eu tenho uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, que é o meu irmão, Dácio Campos, e um
filósofo, historiador, professor, que eu admiro enormemente. E tudo isso que nós vamos conversar aqui hoje, professor Gilberto, saiu de um bate-papo daqueles descontraídos, sabe? Do café da manhã, com o bolinho de... do que era o bolinho? Milho verde. Milho verde, que ele me ofereceu no café da manhã. E a gente começou a falar daquilo que ninguém fala, sabe? Pelo menos não assim no vídeo. E falei, vamos conversar sobre isso lá no programa? E aí nasceu esse bate-papo. E o que nós falávamos naquele dia eram, assim, as dúvidas dele, as minhas dúvidas, com certeza as suas e com certeza as suas. Então, a minha proposta com vocês agora é que, em vez da gente repetir o que já está sendo enormemente divulgado pela mídia, que é exaustivamente, né, pela mídia, que é quem vai, quem fica, quem vai ser processado, quem não vai. Eu queria que a gente batesse um papo aqui agora, mas sobre um outro aspecto. O que a nossa genética, a nossa história, o que a tendência do povo brasileiro indica que possa ser, historicamente, uma possível saída para essa situação. Minha pergunta primeira vai aqui para o professor Gilberto Abreu, para essa situação toda. Porque, para mim, nesses poucos anos de vida, porque estamos na melhor idade, acho que nunca passamos por nada tão grave ou parecido desde a ditadura, né, professor Gilberto? Olha, Vera, é um prazer estar aqui, ainda mais com o meu amigo Dácio, com você. Olha, na nossa história, a corrupção nasceu com o país, né? Porque nós fomos uma colônia de exploração e, na verdade, os colonizadores vinham aqui em busca de lucro para remetê-lo e levá-lo para a metrópole portuguesa. Então, a possibilidade de levar vantagem nasceu com o país. E depois nos tornamos independentes, nos tornamos uma república. Mas nós temos algumas virtudes culturais, mas temos também enormes vícios. Tá? Por exemplo, diferentemente de outras sociedades, como a norte-americana, por exemplo, incluindo Canadá e Estados Unidos, nós não temos o espírito republicano, que é o respeito à coisa pública. Então, isso está entranhado no comportamento das pessoas, que a maioria, inclusive, clama por esse altíssimo grau de corrupção nas altas esferas do país ou nas esferas governamentais. Mas nós temos que falar também da corrupção do dia a dia, em que a maioria das pessoas está envolvida. Né? Nós todos. Aquela ideia de levar vantagem em tudo, do tal de jeitinho brasileiro, é uma forma de corrupção. E isso pode vir também, né, professor, dessa questão relacionada à impunidade. Né? Porque acredito eu que com a impunidade, toda a sociedade percebeu que, como ninguém é punido, todo mundo pode tudo. A impunidade é endêmica no Brasil, não é, Décio Campos? Com certeza, né? E a gente está tendo um exemplo agora de uma tentativa de mudar o país. Eu acho que é a primeira chance que a gente tem de passar uma grande parte a limpo desde a origem, como disse o professor Gilberto, e daqui para frente tentar começar diferente. Tivemos e estamos tendo a Lava Jato lá em Brasília, tivemos a Sevandija aqui em Ribeirão Preto. Estamos tendo, né, Dácio? Estamos tendo ainda, mas foi a primeira vez que a gente teve notícia de tanta coisa ruim e errada acontecendo na nossa cidade, e houve uma certa mudança, uma alteração na formação da Câmara Municipal depois de 50 anos, na própria prefeitura, né, que apesar das coisas terem ficado desajeitadas, elas estão tendo uma oportunidade de começar limpo agora. E em Brasília, que houve uma mistura aí de poder e até interferência de poderes, porque juntaram o político ao jurídico, não é? E alguns juízes extrapolaram aí nas decisões que estão tomando para acobertar colegas, companheiros correligionários. Mas a gente espera que aconteça o certo, que haja uma mudança. O professor Gilberto é capaz de falar até melhor do que eu,
Porque mudar e escolher um novo presidente agora, eles escolherem de forma indireta lá dentro, vai ser uma continuação do que a gente não quer. Uma eleição direta agora talvez comprometa um pouquinho mais o país, mas ele já está afundado numa miséria e, vamos dizer assim, num antro de corrupção inimaginável para um país como o Brasil. Envolve cerca de 90% do Congresso Nacional, cerca do Judiciário e 90% do Executivo. Eu acho que as coisas têm que se movimentar a partir disso para que a gente possa ter uma nova perspectiva. Eu acho que o Das falou para a gente agora, resumiu tudo que é necessário que aconteça. Porém, para chegar lá, é o que está todo mundo se perguntando. Porque como é que a gente pode aceitar essa nova escolha, seja para uma eleição direta agora, ou uma mini reforma política para poder viabilizar de outra forma a eleição de 2018, que seja feito por eles mesmos, que só pensam em se proteger, né? Então, professor Gilberto, voltando até assim do ponto em que nós estamos falando, e a Rede Globo está, de uma forma novelesca, é claro, passando uma novelinha às 18h30, que é uma mistura de fatos reais com atuais, sobre o nosso descobrimento, a nossa colonização, onde é mostrado um pouco disso que o senhor está falando, e quem assiste a novelinha deve saber, que é a vinda do rei, a vida de Dom Pedro, agora um pouco da vida de José Bonifácio, que ninguém lembrava mais quem era. Então está havendo um certo resgate, e ali está sendo mostrado ao vivo e a cores, né? Muito bem mostrado, aonde começou toda essa corrupção. O próprio rei de Portugal vendendo títulos para arrecadar dinheiro, fora a roubalheira toda que eles permitiam, que exauriram o Brasil de suas riquezas. Isso está sendo mostrado nessa novela. E, como você bem disse, vem daí essa nossa condição que vem até hoje. Então, professor, dentro das questões políticas que a gente olha, o que acontece na Itália, o que acontece na França agora recentemente, que um parlamento vai dar condições do primeiro-ministro eleito governar. Sozinho ele não vai poder fazer nada. Presidente, desculpa. E também o caos que uma figura como o Trump está fazendo com a política dos Estados Unidos, e como é que funcionam os freios dos congressos de cada um desses exemplos que nós temos, que pudesse ter uma luz no túnel para nós nesse momento. Podemos nos espelhar em algumas desses Olha, o Brasil sempre se espelhou, porque o Brasil nunca criou nada de original, né? Então, a nossa república mesmo, desde a independência, nós já tivemos 6 constituições. Os Estados Unidos têm a mesma há 200 anos. Com 9 ou 10 itens, 9, né? 9 porque itens. A Constituição americana ela é de princípios filosóficos, né? Isso. E a legislação infraconstitucional é que determina o andamento do país, né? Mas nós somos inspirados por ideias, né? Por princípios. O Brasil sempre copiou os Estados Unidos desde a proclamação da República, mas copiou muito mais os seus defeitos do que as suas virtudes, né? Veja que o próprio sistema federativo, que é uma criação americana, é uma criação dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o federalismo ele foi constituído, e ainda persiste assim, de baixo para cima. Por exemplo, essa decisão do Trump de sair do Acordo de Paris teve a resposta imediata do próprio prefeito da cidade que ele citou, que é Pittsburgh, dizendo que a cidade de Pittsburgh independe de Washington, e independe mesmo. Não tem essa história de prefeito procurar governador, governador procurar presidente. Os Estados Unidos funcionam pela autonomia da localidade. Né? Isso é a base de um sistema republicano? Do sistema republicano americano que funciona tão bem que há mais de 200 anos. Né? No nosso caso, professor, em que copiamos as piores coisas daqui e temos coisas boas também do sistema parlamentarismo, e fala-se muito já hoje em dia sobre a possibilidade de um
parlamentarismo misto no Brasil? O senhor vê alguma possibilidade disso acontecer? Eu acho que pela formação brasileira é muito difícil, porque eu até ia citar isso. A nossa última Constituição, que é de 88, ela foi redigida por parlamentaristas. Aí, como havia um grande foco, né, sobre o presidencialismo, pela nossa origem autoritária, personalista, houve um plebiscito determinado na Constituição em 93. Eu fui em mais de 20 cidades defendendo o parlamentarismo. Eu também. E o resultado, que era sabido, a população optou pela manutenção do presidencialismo. Agora nós temos o quê? Uma Constituição redigida por parlamentaristas do regime presidencialista. E o resultado disso é que nós temos desde o município, o governo do Estado e o governo federal, quem governa, o chefe do executivo, ele tem que cooptar. Fala-se presidencialismo de coalizão, mas isso não é coalizão. Coalizão é quando partidos se juntam. Né? O prefeito, o governador e o presidente, para realmente governar, eles têm que ter a base parlamentar. É aí que está o problema. Aí começa e aí que mora o perigo. Porque nessa cooptação é que vai todo o lastro da corrupção vigente. Das Campos, você ainda circula muito em Brasília como presidente dos biomédicos, do Conselho de Biomedicina. Na área de educação, você ainda transita, você é conselheiro do Ministério da Educação. Nesse trânsito que você tem tanto em Brasília, o que você conta pra gente? Porque os bastidores da Rede Globo, a gente só tem má notícia. Os bastidores do Dácio Campos... são piores. São iguais. São iguais. São iguais. E eu estou acompanhando o que o Gilberto colocou e que você colocou, com o problema todo da federação, dos 20 e tantos estados que somos. O problema dessas decisões atualmente, e isso atualmente é de 20, 30 anos para cá, o maior problema é a corrupção. E agora, o atual problema é a questão de credibilidade. Tudo que pode ser feito para mudar, se for para o parlamentarismo, se for para continuar do jeito que está, tudo que vier desse Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado, ninguém acredita mais. Ninguém Com acredita. certeza. Acreditava-se que com essas denúncias de mensalão, lava-jato, fosse para a lei, para a justiça, e viu-se naquele julgamento agora da chapa Dilma Temer que não se pode confiar na justiça também. É verdade. Então, o que for decidido de agora para a eleição do ano que vem e for definido, seja pela Câmara dos Deputados, seja pelo Senado Federal, não passa credibilidade nem para eles e nem para a população. O outro problema que vocês citaram, que eu vou ser um pouquinho mais grosso até, de falar da nossa campanha pelo parlamentarismo desde 86, na véspera da Constituição, a gente tentou de todo jeito, para todo quanto é lado, dentro das nossas possibilidades. Gilberto andando para a cidade com o carro dele, com o funcionário dele, distribuindo papel para quem ele nem conhecia. Eu, meu parceiro, o Pedrão, distribuindo em cidade que nunca ninguém tinha visto. O problema é a ignorância do povo, inclusive na hora de votar. Falar que voto do povo é sábio, isso é coisa de político, que tem medo depois de não ter voto. É a ignorância do povo. Ninguém sabia o que era parlamentarismo. Era um palavrão que ia mudar as coisas no Brasil e todos, o povão que não tem, vai dormir cedo, não vê televisão, não lê jornal, porque não sabe ler ou porque não tem acesso, não sabia como assimilar ou alguém de passar para eles o que seria o parlamentarismo no Brasil. Por isso é que perdeu na época de Aí Lula. também não entra, Dácio, nisso que você está falando, muito da questão dos currais eleitorais, Com certeza. aonde os poderosos até impedem que as informações cheguem, porque se a nossa elite cultural, social, se preocupasse em estar ensinando, né, ou explicando... Ela deixaria de ser. Deixaria de ser, né? Deixariam de existir os currais Mas eleitorais. hoje, A quem interessa isso? Pois Para quem está lá, não Dácio, interessa. essa é uma outra pergunta que eu quero fazer, tomara que dê tempo. Mas ainda no raciocínio do parlamentarismo, que perdeu na época, porque realmente ninguém
sabia do que se tratava e o tanto que isso seria benéfico, o tanto que o verdadeiro cidadão, o cidadão verdadeiramente teria condições de participar da decisão de suas No parlamentarismo, essa crise, que já dura vários anos, teria acabado. Teria acabado, porque poderiam ter sucedido vários governos. A Itália, depois da Segunda Guerra, teve mais de 70 governos. Quer dizer, daria mais de um governo por ano. Né? Pois é. Mas a questão do parlamentarismo é que quando o chefe do governo perde o apoio parlamentar, né? Ele tem que convocar eleições ou recompor a sua base. Agora, aí como está no Brasil, aí seria coalizão. Coalizão. A cooptação que nós temos, né? A chamada base congressual que existe aí é comprada. Agora, nós estávamos falando do parlamentarismo, me lembrou essa questão da falta de informação e me remeteu aos dias de hoje, que com a internet, com a facilidade de comunicação hoje, teríamos maior chance de conscientização para uma saída parlamentarista? Olha, a internet virou palco de luta de ódios recíprocos, né? Então, quem entra na internet, você emite uma opinião, você recebe uma saraivada de críticas, conforme a sua opinião não se coadune com a de um ou de outro. Quer dizer, é um importante veículo de comunicação revolucionário, maior da história, só que virou palco, né, que a internet permite que qualquer idiota manifeste sua opinião. Então, não existe mais o respeito à opinião. E ele cresce com esse espaço, né? Diga a opinião que seja convalidada por uma sabedoria, por um E aí voltamos ao que o Dácio falou agora há pouco, que é o grande problema de recuperar a credibilidade. E a credibilidade, a partir de tudo isso que o professor Gilberto acabou de nos explicar, que qualquer um pode falar qualquer besteira e ter a sua opinião divulgada, é nós ficarmos atentos às novas lideranças que possam surgir. Quando você vê alguém falando alguma coisa em que você concorda, com a própria internet, vai atrás, vai buscar quem é esse cara. Hoje o santo Google mostra tudo, sabe? A gente tem pouco espaço, Vera, pelo tempo até que tem para as eleições, de deixar ter alguma modificação, uma reforma política, como vocês citaram aqui, com as mesmas pessoas que estão lá. Não dá para passar para o judiciário, que também esse negócio de presidente da República indicar os ministros lá... É outra forma de... Uma coisa equivocada. Então, eu acho que aí teria que aparecer a curto prazo uma comissão de notáveis, se não for para ter mais influência que a política, pelo menos para auxiliar no que é que pode ser delimitado como regra para extinguir esses corruptos que estão lá no poder e que tudo que muda, agora eles estão querendo aumentar a verba eleitoral do próprio dinheiro do bolso do povo. Quando, na verdade, as mudanças seriam o contrário. A voz do povo não é essa. Acabar com... Pois é. Então, esse grupo de notáveis que o Brasil tem e conhece bem, poderia auxiliar num tipo de uma reforma política, mesmo que seja uma só, para a próxima eleição. Porque nós ficamos sem base para a próxima eleição. Ninguém quer uma eleição indireta com o Congresso que tem, e ninguém corre o risco de uma direta colocar e paralisar o país de novo na economia. Ainda que o soneto. Então, para você, uma alternativa seria, então, a criação de um grupo de notáveis. Com certeza. Eu acho que política não devia ser profissão, não é? A gente, nessa nova época, até defende que um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, que ele possa ter uma reeleição no máximo e depois procurar outra coisa para fazer. Pode até voltar depois, para não fazer carreira de ficar lá já pensando em reeleição e ficar no poder tanto tempo, né? Acaba tomando conta de tudo, como aconteceu aqui em Ribeirão Preto durante muitos anos e como acontece em Brasília, que os deputados têm 8, 10 mandatos seguidos. O Senado é um mandato de 8 anos. O cara está lá faz 32 anos com 4 mandatos. Aqui na Câmara nós tivemos vereadores que permaneceram por 40 anos. Era a regra, tudo bem. Vamos mudar, não deu certo, muda a regra agora, é uma reeleição. Que a pessoa sabe que está prestando um serviço à comunidade ali, mas que o prazo de vencimento está ali.
não precisa vender a alma para continuar. Estamos aqui exatamente para falar sobre essa renovação, pelo menos as que, principalmente as que forem possíveis, já aplicáveis ao próximo ano. Eu acho que a reforma política seria com uma constituinte exclusiva para fazê-la. Isso, mas não dá tempo para 2018, né, professor? Dá tempo, sim. Dá tempo. Bom, É só colocar regras claras. mas a partir de uma comissão de notáveis, porque se for por Eles eles... podem, essa comissão pode convocar uma constituinte exclusiva e ser de uma espécie de um conselho que acompanhe essa nova Porque uma constituinte vinda deles mesmos não vai acrescentar Eles vão nada. fazer para se proteger. Vai piorar como o que estão já fazendo Agora, nas denúncias, né? expliquem vocês que, né, já foram nossos representantes e até hoje transitam no mundo político. O Dácio falou numa comissão de notáveis, mas já se ouve falar de nomes de alguns militares. Infelizmente, eu jamais podia imaginar, depois de 64, que a gente fosse voltar a conhecer nome de general com possível acesso a não sei quem, não sei quem. Todo momento em Pelo que amor de Deus, me crise... diga que isso é impossível de acontecer, Não, professor. impossível. Não é impossível, não. Toda vez que a democracia entra em crise, como aconteceu na República de Weimar, na Alemanha, depois da Primeira Guerra, na primeira experiência democrática alemã, que era uma democracia muito frágil, criou-se um caldo de cultura inimigo da democracia e gerou Hitler. É o ovo da serpente, segundo o Ingmar Bergman, no seu belo filme. Eu vejo. Então, o caldo de cultura que nós temos aqui propicia a vinda de Bolsonaros e outras desgraças. Eu ia falar sobre o Bolsonaro. Eu vejo, da época do militar, que houve, assim, além de gostar do poder e querer ficar mais do que precisava, teve general que morreu pobre, morreu com uma casa só, marechal, presidente da República, ministros e tudo. Isso, independente de ser o militarismo. Agora, os que aparecem são os imbecis que se aproveitam dessas oportunidades para crescer. Quem gostaria de imaginar um Bolsonaro presidente da República? É uma estupidez que No nenhuma momento da de história descrédito merece, né? de políticos, um indivíduo tido como sério, honesto, como é o tal Deveria Bolsonaro, ser. que pelo menos ele se define assim, né? Enquanto alguns políticos estão sendo vaiados, merecidamente, ele tem sido aplaudido. Esse é o caldo de cultura perigoso, de trocar a democracia pelo autoritarismo. E isso nós não podemos concordar. Então, dessa grande confusão, enquanto o Lava Jato segue, Sevandija segue, e tantas outras Sevandijas que estão aparecendo, ora num município, ora em outro, hoje já são mais de 20 operações parecidas com a Operação Sevandija, em cidades que a gente nunca ouviu falar, disseminadas por todo o Brasil. Enquanto tudo isso continua andando, hoje, vocês saberiam ou poderiam me dizer quem que vocês consideram que está pensando seriamente nessas viabilidades independentes da nossa Câmara? Existe algum partido especial? Existe já um embrião de notáveis? Existe já alguma corrente filosófica que possa estar difundindo isso? Eu acho que os partidos nós estão todos Está no mesmo jogo, por enquanto. Não dá para sair, porque eles fazem parte de um mesmo esquema. Tem que mudar o esquema primeiro, até para purificar os partidos também. Há figuras individuais que são importantes. Eu lembro aqui do advogado doutor Modesto Carvalhosa, que é uma figura respeitabilíssima e especialista, né, em corrupção, né? Ele tem vários livros a respeito. Ele disse uma coisa, inclusive, importante, né, que também é um ponto que não se discute no Brasil. No Brasil, hoje, nós temos um grupo de pessoas que estão ligadas ao Estado, sejam servidores públicos ou empresas ou pessoas que se servem do Estado, e os que estão fora do Estado, pagando impostos e recebendo os piores serviços possíveis. É uma voz, por exemplo, desses possíveis notáveis. Que nós temos que passar o país a limpo, porque o Estado brasileiro está dominado por empresas corrupção e por interesses corporativos e interesses, inclusive, de servidores públicos, que alguns ganham absurdamente, né? Enquanto o restante da população... Esses não estão reclamando, né? E eu aproveito o gancho do professor Gilberto para passar uma mensagem
bem do fundo do coração, com essa coisa toda que está acontecendo a nível de Brasil, que trouxe, guardada a devida proporção, a Ribeirão Preto, não pode deixar política na mão de políticos só. As pessoas de bem têm que se envolver na política, tem que sair candidato a vereador, a deputado, porque quando a gente fala, eu não vou mexer com isso aí está uma merda, só tem bandido. Quanto mais se afastam, mais espaço estão dando para os mesmos continuarem. Não, eu vejo o professor Gilberto Abreu, professor de carreira, um vereador exemplar, ficar fora da política de Ribeirão Preto. É um desperdício. Você Ele também, e Dácio. outros também. Eu aproveito outros a sua nomes fala. que poderiam estar aí prestando serviço à comunidade, que pode sair de peito aberto, cara limpa, candidato a qualquer coisa, mas esse qualquer coisa não pode ser os mesmos partidos do jeito que eles estão geridos aí. Ou seja, uma simples renovação, como houve aqui na Câmara de Ribeirão, que foi saudável. Saudável, com né? certeza. Foi um reflexo. Podemos ter isto, podemos ter vieram me avisar que só temos mais 5 minutos, então eu vou ser breve. Podemos imaginar, num cenário tão grande e diversificado como é o Brasil, que numa eleição de 2018 a gente pudesse renovar a nossa Câmara dos Deputados Federais, a nossa Câmara, o nosso Senado Federal, os nossos governadores, por nomes nunca antes imaginados. Mantendo o sistema político atual é Difícil. impossível. Não. Impossível. Custa caro demais isso aí. E ainda estão arrumando dinheiro público para bancar essas campanhas. Esse é o absurdo que está acontecendo agora. Seria uma segunda etapa da Lava Jato. Não pode deixar os caras ampliarem o dinheiro lá, tem um caixa lá, tem um nome. Fundo partidário. O fundo partidário. Para eleger tem uns absurdos ainda. Do que eles estão querendo fazer uma lista. Fazer Aquela uma lista. lista. Não, aquilo foi Você a vai piada. votar em fantasma. O Kassab foi a deve ter piada. criado 3 ou 4 partidos, né? Quer dizer, virou profissão criar partido. Eu quero votar no Gilberto, eu voto nele, eu vou eleger um bandido que está lá de origem, mandando no partido também. É isso que a gente falou, velho, que é pouco tempo de ter essa mudança de reforma eleitoral para a eleição do ano que vem. Daí, teria que ter gente de fora para tentar endireitar. O sonho de todo brasileiro hoje é como aconteceu em Ribeirão, é renovar a Câmara, renovar o Senado. Se eles não alterarem, se não deixarem essa alteração, os de fora têm muito pouca chance de chegar lá. É muito dinheiro numa campanha, é coisa de 5 milhões para se eleger deputado Nós precisamos de federal. uma reforma político-institucional, isso só será possível com uma ampla reforma constitucional. Se não uma nova Constituição inteira, pelo menos nos aspectos institucionais, tudo isso tem que ser revisto. Eu acho que eu consegui, no programa de hoje, trazer à tona uma coisa que eu queria muito, que era parar de ficar escutando só as brigas e os interesses e os conchavos, e né, o Maluf agora foi condenado na França também, quer dizer, a gente já sabia de tudo há anos, agora ele foi condenado. Aécio, Temer, tudo todos, está tudo num saco todos. só. Então, o que eu queria hoje, eu acho que eu consegui, é que vocês tenham vontade de buscar novos nomes, independente destes que estão aí há tanto tempo. Comecem a pesquisar. Quando falam... Mas não mudando o sistema político, não vai mudar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, A mudança é agora. alguma os ferramenta otários. que a gente pudesse usar, professor? Uma reforma político-institucional, não tem saída. E quem é que tem pra que brigar próxima para eleição. isso acontecer? A população. Essas forças midiáticas que vocês citaram, isso aí tem força. O povo tem que ir para a mídia e pedir para acontecer isso. Pois é, mas depois que eu vi a Rede Globo como uma das principais beneficiárias do BNDES, eu acho que fica difícil. Aí é votar nulo, né? Campanha para não votar em ninguém. Mas também é outra estupidez. Então, né? eu continuo aqui com meu coração cheio de esperança de que surjam nomes, surjam lideranças que possam trazer para a gente possibilidades. Olha como a gente não quer muito. Os nomes existem, eles não têm vez. Eles nem não hora, têm a nem vez. vez. Dentro do contexto atual, quem poderia ser um líder, dentro dos que estão aí, para provocar um grupo de notáveis? A composição de um grupo de notáveis. 3 nomes, vocês podem lembrar? Ou não? Professor Gilberto.
Modesto Carvalhosa, se tem, grande jurista. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Concordo. E algum da nossa academia também, gente respeitável. O professor Antônio Cândido, com 95 anos, morreu mês passado. Seria uma figura exponencial, notável. Mas existem várias outras pessoas que podem, sim. Em toda a cidade tem gente boa. Agora, a ideia de que a maioria da população presta, já Maquiavel e Montesquieu já diziam o contrário. A maioria das pessoas não presta. Por aí. Então, vamos em busca desses notáveis. Eu deveria até ter deixado a pauta se não fosse o compromisso que o professor Gilberto tem agora. Nós ficaríamos o programa inteiro com eles aqui batendo esse papo. A gente renova o papo. A gente renova o papo. A gente volta. Posso contar com isso? Sim. A gente volta, então, com certeza. O mundo já vai estar tão diferente essa semana que vem. Pois é, mas quem sabe até lá a gente vê alguma coisa que falou hoje acontecer, né? Um túnel no fim da luz. O túnel no fim da luz. Dácio, muito obrigada, meu irmão, por estar aqui como cidadão, como um cara que nunca fugiu da raia, como um cara que entrou na política achando que era possível fazer mudanças e ainda continua com esse sonho. A gente tentou. Fiquei lá 18 anos, depois ajudei a eleger o Gilberto, a minha missão foi cumprida. Você está enganado. Pessoas como você e pessoas como o professor Gilberto Abreu não podem se aposentar. Vocês precisam voltar. Gilberto, muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos a postos. Sempre, sempre, sempre. Muito bom ter vocês aqui no programa Vera e Você. Nós que agradecemos. Tá bom? Valeu, Vera. Gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo tanto quanto eu, porque eu ando numa agonia, querendo ouvir novas ideias, querendo ouvir novas pessoas. Você que gostou do papo, já começa a pesquisar quem poderia ser um notável na sua opinião. Vamos tentar buscar nas figuras que admiramos notáveis. E eu deixo aqui até a página do Vera e Você, para que você coloque lá para você quem seria um notável hoje para poder fazer parte dessa grande mudança que nós precisamos, né? Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta com um convidado para lá de especial. Sou fã de camarote dele também. O programa hoje só tem fera. Eu vou estar entrevistando o Dr. Ronaldo Silva. Vera e Você volta já já. A Gran Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Gran Steak, tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16 3911 9009. Medicina, arquitetura, administração, odontologia. Não importa qual seja seu sonho, no Colégio Anchieta você garante o visto de entrada para um futuro de sucesso, pois acima de tudo buscamos formar pessoas do bem. As matrículas já estão abertas. Saiba mais em www.anchieta-rp.com.br. Colégio Anchieta, sonhe ser do bem. Na Unirobust, você tem projetos exclusivos, ideias versáteis, soluções funcionais e o máximo conforto em 3.000 metros quadrados de showroom. Unirobust, estilo, design, vida. Avenida Sumaré 808, em Ribeirão Preto. Depois de uma entrevista tão bacana com Dácio Campos e Gilberto Abreu, eu disse que estaria comigo outro grande amigo, outra pessoa muito querida que faz parte da história da minha vida. Eu estou falando de Dr. Ronaldo Silva, que já está aqui comigo no estúdio. Como é que vai? Ronaldo, faz tanto tempo que você não vem, que eu já até esqueci, eu acho que era outro lugar, era outra TV. Que prazer enorme de te receber aqui. Prazer todo meu, Vera. Realmente a gente tem história. Tem. Estou muito feliz de estar aqui, batendo um papo com você, batendo um papo com o pessoal que está nos ouvindo, porque realmente esses anos todos, muita experiência adquirida, e realmente você, numa ocasião, você falou, Ronaldo, vamos bater um papo comigo? Eu falei, nossa, será?
tanta novidade, será que eu tenho uma condição? E você me colocou numa condição de conforto, foi uma delícia aquela Eu acho que ocasião. foi o seu debut. Eu Depois acredito disso, que ele sim. virou artista, viu, gente? Ele virou artista. E eu aqui me animei já de falar sobre o Ronaldo aqui, que eu até esqueci de mostrar para vocês. Viram como eu tô chique? Bota a minha aqui de pertinho, Bruno. Aí, olha, Óticas New Look, com uma nova coleção de óculos coloridos. Eu não vou enxergar o que está escrito aqui, a não ser que eu coloque meu Seu outro outro New óculos. Look, tá, gente? Meu outro modelito New Look by myself, para poder dizer para vocês que isso é do Tommy. Tommy é do Tommy. Todo mundo sabe, é o Tom Hilfiger. Imperdível a nova coleção que a New Look trouxe, com toda a qualidade que vocês já conhecem. E eu faço assim, né? Quem que você me indica, oftalmologista? Qual é a ótica que você me indica? É por aí que a gente tem que ir para buscar qualidade, segurança em tudo que a gente faz na vida. Inclusive na odontologia. Por isso nós estamos hoje aqui com o Dr. Ronaldo, para saber direitinho o que a gente tem que fazer para não piorar alguns pequenos problemas que a gente possa ter, buscando sempre profissionais de qualidade, como essa que é oferecida pela equipe da New Look. De volta aqui para o nosso estúdio, né? Ronaldo, eu posso contar a historinha nossa? Vamos lá. Posso? Você tem direitos autorais. Essa Gente, história. o implante agora já tem história, né? Ele já tá sim. velho. Já tá velho. Ele já tá velho. Verdade. Mas quando o implante ainda era novo, eu tinha um trauma, porque eu não cuidei bem dos meus dentes quando eu era jovem. Meu pai ficava muito bravo, porque ele pagava o dentista, eu não ia, deixava os dentes abandonados. E aí, quando surgiu o negócio do implante, eu falei, eu quero. Aí, me falaram que um tal de Dr. Ronaldo era muito bom. E eu fui atrás do Ronaldo, que tinha um consultório pequenininho, 2 salas, né, Ronaldo? Era. Uma sala e uma sala de espera. Sala No de atendimento. edifício Center Plaza. Center Plaza. Você já me impressionou muito naquela época, Ronaldo, até antes da qualidade dos implantes que eu tenho, by Ronaldo. Obrigado. Que era assim, era um lugar tão limpo, que eu nunca tinha visto aquilo num consultório de dentista. Era, para mim, uma completa novidade. Já tínhamos que usar o sapatinho de proteção. Sapatinho, touquinha, tudo era... A hora que ia ser a cirurgia, no dia que era marcado, era tudo esterilizado, sabe? Bom, isso eu estou falando de coisas antigas, agora já é praticamente rotina, né, Ronaldo? Os implantes dentários é uma realidade já de muitos anos, né? Estamos falando hoje no Brasil de 30 anos aproximadamente, os implantes dentários têm uma aceitação muito grande. Eu estou formado há praticamente esse tempo e já venho praticamente trabalhando bastante nessa área. E é uma alegria, uma satisfação. Nós temos mais de 18 mil implantes instalados em boca, Vera. Já na sua clínica? Sim. Nessa começou pequenininha, que hoje é um grande centro, e né? a gente foi, nesses anos todos, praticando e muito a implantodontia, uma confiabilidade muito grande, a tecnologia aumentando muito. E você acompanhou, graças a Deus. E também a gente sabe que o Brasil tem, sim, a história de pessoas com problemas dentários crônicos, em todos os níveis, né, perdendo Ronaldo? dentes. Nós temos ainda uma questão endêmica, Temos. principalmente na faixa sociocultural, Sim, socioeconômico é baixo, né? verdade. Mas, veja bem, mesmo na minha época, meu pai pagava bons dentistas e a gente não ia. Eu morria de medo daquele motorzinho. A tecnologia da época era muito ruim. Então ir ao dentista era sofrimento, né? Hoje, não é que hoje seja tão diferente, porque existe esse DNA da odontologia versus Mas os sofrimento. jovens não têm os traumas que nós temos. Não tem, a odontologia melhorou muito, a prevenção melhorou muito, isso é ótimo. Agora, o que gera muito conforto na odontologia, né, contemporânea é o fato dessa questão toda da digitalização da odontologia, né? Então você imagina... Acho que foi uma das áreas que mais se beneficiou, né, Nesses Ronaldo? 10 anos para cá, a odontologia desenvolveu muito, Vera.
Muito, 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 muito. Muita Os tecnologia, implantes. muita formação do próprio profissional e também da conscientização da população em buscar dentistas, bons dentistas, resultados. E a gente tem como oferecer isso. Ronaldo, da forma até que, pelo que falamos até agora, o implante foi marcado uma nova era dentro da odontologia. E de lá para cá, o que você destacaria como sendo um novo marco ou um grande avanço dentro da odontologia. Da odontologia. Né? Então, realmente, a odontologia antes e depois da implantodontia. Isso lá no começo da década, né? Década de 90 aproximadamente tal. Hoje, o boom da odontologia é a era digital. Digital. É. O que você quer dizer com isso? Nós, leigos, estamos aqui só sabendo que temos que sentar lá, mostrar o que nós queremos e qual vai ser a grande diferença do sofrimento que era e que essa tecnologia trouxe uma forma de melhorar. Ó, duas coisas que, infelizmente, ainda nós estamos, mas cada vez melhor como profissional, são a anestesia. Né? Existe hoje como você gerar uma anestesia com baixíssimo trauma, praticamente indolor. E a questão do motorzinho, né? Tradicional, motorzinho, que hoje em dia também tem motores elétricos, que você pluga na tomada e você não escuta o barulho do motor. Ai, nossa, isso gente, é muito isso bom. é muito bom. Isso é ótimo. Muito bom. Mas o pulo do gato é a questão da digitalização da odontologia, assim como os equipamentos hoje são muitos digitais, muitos modernos, toques e tudo mais. Hoje a odontologia, se você não tem necessidade de fazer o molde com a massinha. Bom, isso é o grande pulo do gato da digitalização. É uma cadeia, quer ver? Tá. Você chega, faz hoje um escaneamento intraoral, um aparelho, você pega, escaneia como se fosse uma caneta, eu escaneio, vai tudo para o computador, lá no computador tem lá um software, e você tendo aquilo, você começa a desenhar o dente que você quer substituir. Assim que desenhou, se manda para um scannerzinho, para um corte, uma impressora 3D, e ele em 8 minutos, 10 minutos, faça o recorte do dente, e aí você pega e instala na cavidade oral do indivíduo. Essa tal de impressora 3D é revolucionária, né? Revolucionária. É revolucionária. Enfim, então, o que eu quero dizer para a Quer odontologia dizer, então, hoje? que hoje você pode, numa sessão única, ir e já sair com o dente implantado? Sim. Inclusive, eu tenho alguns casos que eu queria te mostrar, uma condição de você fazer assim, ó. Então, vamos lá, para deixar bem claro. Eu sou um reabilitador oral, ou seja, eu cuido da boca dos meus pacientes. Se eu dividir ao meio, eu tenho a parte da prótese, que é a parte branca, e a parte da cirurgia do implante, que será a parte vermelha, digamos assim. Na parte vermelha, o grande hoje lance é que você tira uma tomografia, vai para um computador, eu opero você no computador, virtualmente, aí eu pego um guia, que eu peço para elaborar também num CAD/CAM, impressora 3D e CAD/CAM, tá tudo ali. Tá tudo ali. Pega esse guia, põe na sua boca, sem necessidade de fazer sequer um corte, porque eu já fiz a cirurgia no computador. E ali eu transfiro com fidelidade, eu sei de toda a estrutura anatômica, toda a parte que eu tenho que preservar, instalo o seu implante sem sequer um corte e sem sequer um ponto. Olha a novidade. Não tem mais a furadeira. A furadeira ainda tem. Ainda tem, né? Também mas mágica não existe. Mas eu não preciso mais te dar um ponto. Quer ver uma coisa? Estão mostrando uma imagem, mas eu gostaria que mostrasse uma imagem, por gentileza, daquela bem inicial que eu falo sobre. Não é esse. Dá para voltar um outro filme, por gentileza? Calma, esse filme aí, ó. Isso, exatamente lá. Esse aí, ó. Tá vendo? Eu faço esse planejamento no computador, ó, tô colocando os implantes. Aí, ó. Aí como se fosse na arcada bucal do indivíduo, eu ponho esse guia, somente perfuro, Vera. Você perfura ali não tem mais, instala os dentes e fecha. Ronaldo, eu sofri muito, eu também queria outra geração. Exatamente. Então isso é um ponto muito importante que a gente faz. Mas isso tudo é realmente sem corte, sem nada, é só aquele furinho. Só aquele furinho. Em cima. Aí feito isso, eu faço, como eu te falei, aquele eventual escaneamento. Mas antes disso, queria mostrar um caso unitário, por gentileza, dessa técnica
Olha cirurgia. só. É um caso simples, Ah. unitário. Tá lá, como eu te comentei, fizemos anestesia. Eu já fiz o planejamento no computador e peguei com esse essa guia. caneta? Não, esse não é o caso. tá, Aí eu tá. coloquei o guia e estou fazendo agora a perfuração. Isso aqui que você está vendo, Vera, Ah. é um vídeo que praticamente não tem nenhuma edição. Olha lá, eu estou fazendo a perfuração, não tem como não fazer. Aham. Mas eu quero que você veja depois de tudo isso como vai ficar. Entendi. Isso, a paciente está com medicamento, ou eventualmente um Valium, que ela está bem tranquila. Tá. É uma cirurgia que dura em média 10 minutos. Não acredito. Ok, é. Aí Você nós já somos- sabe aonde vai furar? Já sei, porque onde já vai... fiz o planejamento no computador. E esse guiazinho branquinho, leitoso, que está no dente dela, já é o meu limitador. Entendi. Aí eu vou lá, freso, isso com anestesia local, tá? Soldando para saber se a profundidade está legal, Tá se tudo a bem, parte óssea está legal. checando. Aquele leitoso, esse pininho azul, é proporcional ao tamanho do implante que eu vou colocar. Se eu vou colocar um implante de 4 milímetros de tal empresa, por exemplo, esse implante aí, ele tem que passar por aquele azulzinho. Ele é guiado. Guiado. Por isso que chama cirurgia virtual, porque eu fiz no computador. E depois Guiada. você já trouxe para... Exatamente, foi para a boca. Ronaldo, que impressionante. Não, é realmente de impressionar. E sabe desde quando nós estamos fazendo essa técnica, Vera? Aproximadamente desde 2009 para cá. Não Então nós diga. estamos com um controle, um protocolo cirúrgico completamente dominado. Obviamente a gente fala isso no país inteiro. Eu acabei de voltar do Chile, onde a gente nós falamos sobre essa técnica. Mas eu queria te mostrar que Ali, ó, já tá agora eu quase já no estou fim, né? inserindo, tá Tá bem no inseri- fim. é. Já estou inserindo e estou colocando a tampinha. Que é com o próprio dente. Não, Ah, agora é a não, tampinha do implante. Isso aí é o pós-operatório imediato. Olha isso, não tem sangramento, não tem meu ponto, Deus. não tem inchaço. Ronaldo Obviamente do céu. não tem dor. E logo em seguida, por gentileza, olha, eu vou te mostrar o dente que a gente instalou através de uma foto. Vamos assistir juntos aqui. Olha lá, ó, esse é o dente que foi elaborado na maquininha, do 3D, do corte, Aham. tá? Tá. Aí a gente vai para a boca, a próxima foto, por gentileza, e instalamos, cara. Olha o elemento dentário instalado. É o segundo dente de baixo, de lá para cá. Dá olha, para falar que não. fizemos isso no mesmo dia? No mesmo dia, sem O inchaço. paciente chegou 8 sem... horas da manhã, quando foi meio-dia ele saiu desse jeito. Implantado e com dente na boca, com Nossa, carga imediata. realmente, Ronaldo. É uma novidade muito grande, É uma que já no- não é tão novidade nos consultórios hoje, de elite, digamos assim, científica. Científica. Isso tem uma acessibilidade grande. Nós, lá no Instituto, temos hoje a pós-graduação, tem a minha clínica particular, Eu queria ou seja, isso ter é muito tempo importante. de falar disso, É. que é o seu instituto. Exato. O instituto e também os cursos de pós-graduação que você oferece. Mas antes, vamos terminar... Vamos Só- agora para um próximo caso, se você me Vamos, permitir. então aqui, vamos ó. lá. Esse caso aqui, ó, por exemplo, eu levei para o computador. Lembra que eu te falei que eu não preciso mais fazer a massinha para moldar? Lembro. Então, eu pego, eu escaneio a boca do paciente Ah, e vai agora para um escaneamento, isso é um software. E a gente começa a trabalhar o jeito que a gente quer que a prótese fica. Tá vendo? E vai trabalhando, a gente vai... Isso eu tenho várias ferramentas no computador. Isso, Vera, é dia a dia. Não é uma coisa assim, é o futuro. Não, isso é o presente. esse é o dia, como hoje a odontologia... Como hoje a gente tem trabalhado. Tem trabalhado. A gente tem dado, como você falou da pós-graduação, hoje a aula exatamente sobre Ou esse seja, tema. o profissional que sai da pós-graduação, pós-graduação, ele está dentro da odontologia. Está preparado digital. para essa nova fase. Exato. Ronaldo. Quer ver? Toca só mais um pouquinho. Desculpa, só de cortar, porque eu vou terminar. Tá. Toca Pra mais um mostrar. pouquinho, por gentileza. Agora vamos para o caso, depois que terminamos esse vídeo, nós vamos para uma foto, Vera. Quer ver? Aí, ó, ele sai desse jeito da impressora. Mais uma, por gentileza. Aí é um indivíduo que ele não tinha, tá uma coisa, a imagem eu não sei como é que tá aí, mas o término não tá legal, a dentição dele, por isso que ele nos procurou. Certo. Pode mais uma. E aí já Olha. fazendo uma parte e outra parte, mostrando como é que fica individualizado. Pode ir. Olha os implantes instalados pelaquela técnica Nossa. flapless, que é fechada sem sangramento. Olha o posicionamento que eles ficam. Perfeito. Super bem Ali posicionados. são quantos implantes, Ronaldo? Em cima são 6, embaixo também são 6. São A 12 pessoa implantes. volta a ser feliz, né? Faz essa cirurgia no mesmo dia, No Vera. mesmo As de dia. cima e a de baixo. É. Olha só como é uma coisa
Andou, prosperou. né? Olha E o caso final. Olha só. Ai, Ronaldo, eu também quero. Olha, eu quero uma atualização do tempo que você fez os meus, então. Pois Ronaldo, é você isso sabe aí. que eu acho que eu vou precisar te convidar para voltar. Nós temos 20 minutos de entrevista e o nosso querido Denis já veio aqui avisar que está quase acabando. Então, eu ainda quero perguntar para você sobre as questões de pós-graduação, Sei. que é uma coisa que com essas faculdades todas que nós temos em Ribeirão Preto, e fora os alunos que você tem de fora, queria falar mais sobre a sua escola e também sobre o Instituto. Além do congresso anual. Vixe. Não deu tempo Tem de bastante falar nada. coisa. Então, Verdade. você consegue já colocar na sua agenda, daqui 15 dias, você vem para a gente finalizar essa entrevista praticamente. É um prazer. Porque eu não consegui, eram tantas novidades para serem mostradas, que eu acabei ficando pela metade. Não, Vera, sempre um prazer falar aqui com você, desmistificar a odontologia, mostrar que a odontologia hoje tem uma acessibilidade Faltou uma pergunta, para você que Ronaldo. precisa, né? Faltou uma pergunta. Eu não vou nem fazer encerramento longo para dar Diga. tempo de eu fazer a pergunta. Antigamente, era muito caro. Aham. Só quem tinha muita grana podia Aham, e tal. entendi. Hoje Vamos em lá. dia, a gente já vê planos específicos, clínicas aí, implante em 10 vezes e tal. E aí a gente sabe que tem muita gente boa fazendo isso. E a gente fica imaginando que um instituto como o seu, uma clínica como a sua, que está num patamar até muito mais desenvolvido, custe muito caro. A gente tem várias condições para parcelamento, financiamento. A clínica, Ronaldo, está aberta a esse tipo de Sem coisa? dúvida. Vera, eu vejo assim, né? Nós temos uma parte humanista da odontologia, né, que é gerar odontologia para quem precisa. Tá. Isso sempre tive comigo. Eu sei. Sempre tive. Eu acompanho. A gente tem realmente esse apelo de crescimento tecnológico, afinal de contas, se eu posso dizer assim, a gente representa muito o Ribeirão e a nossa região É verdade. dentro desses congressos todos. Por sinal, temos aqui em Ribeirão. E então, sim, isso que eu mostrei é a Ferrari da odontologia. Mas para quem conhece e gosta de carro, nós temos várias qualidades. Outros muito bons, que te né? levam para o mesmo lugar, num conforto agradável, te dá segurança. Então a odontologia ela tem sim vários cronogramas de tratamento e com certeza em algum deles você vai se encaixar e vai ter possibilidade de resolver o seu problema bucal, que é a nossa maior preocupação. A gente brinca dizendo o seguinte, a gente trabalha com seriedade para você sorrir. É uma brincadeira, Ai, que mas bonito! essa é a ideia. A gente trabalha com seriedade para você sorrir. Por isso nós temos aqui no Ronaldo, Vera, olha, você, não deu né, Vera? tempo. Não deu tempo, ó. Eu tô achando que a quero- gente tem que levar isso aqui para um barzinho, sentar ali Isso. e ficar batendo um bom papo. Ah, mas eu gosto de compartilhar com a minha turma Ah, que me claro, com assiste. certeza. Deveria. E eu vou querer ainda falar sobre a questão da autoestima, de tudo que envolve o trabalho que vocês fazem hoje lá no Instituto, que é uma coisa assim, sabe? Pessoas que praticamente perderam. Vocês se lembram que na abertura do programa de hoje, eu não sei se você ouviu, Ronaldo, mas uma das 5, dos 3 conselhos do Charlie Chaplin, ele diz que a terceira é o dia mais desperdiçado na vida, Aquele que é você o não dia sorri. que não rimos. Então, quanta gente não ria há tanto tempo porque tem o problema do seu sorriso te deixar infeliz, né? Então, eu quero agradecer muito, Ronaldo, e deixar marcado, eu vou ligar para a secretária, daqui a 15 dias você estará aqui conosco de novo, porque eu quero falar um pouco da questão infantil, em relação a implantes, em relação à felicidade e infelicidade que uma boca traz. claro. Tem outros aspectos que eu quero falar com você, que não ser além desse tecnológico que nós pudemos falar hoje. Ó, Vera, vai ser um prazer. Então eu gostaria aqui de fazer um convite a todos para assistir a gente, porque a odontologia, no patamar que está, vale a pena você conhecer e saber que você tem sim acesso e que você pode e deve restabelecer o seu sorriso. Não é mesmo? E aí você toma o seu sol, que eu vi aí, Aham, verdade? é isso aí. Você sorri e vai ser feliz, né, Vera? Pois Essa que é é. a grande verdade.
Ronaldo, mais uma vez, Eu que muito agradeço, obrigada. O pessoal ali que colabora com a gente, o Denis e o Bruno, já estão lá me plantando bananeira, porque o tempo acabou. E aqui eu deixo vocês com um muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.